Bom dia a todos, a todas. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, Eduardo Eugênio Gouveia, presidente do Sistema Firjan. Cumprimento e agradeço pela iniciativa desse encontro, para que possamos fazer o diálogo, o debate das ideias que interessam para o nosso país, em um momento tão importante para a nossa história. Meu companheiro de jornada, e que o PSB, de uma forma muito feliz, após a perda dramática de Eduardo Campos, nos ofereceu para que pudéssemos dar continuidade, como ele mesmo disse, ao legado que Eduardo Campos vinha liderando, Beto Albuquerque. Cumprimento também meu amigo, deputado federal, que tem me ajudado muito e que precisa voltar para o Congresso, Miro Teixeira. Cumprimento minha amiga, deputada estadual, Aspásia Camargo, meu parceiro de jornada desde a época de Chico Mendes, Alfredo Sirquis, nosso deputado federal, Glauber Braga, esse jovem do PSB, que nos enche de esperança de que daqui a pouco, quando os mais maduros tiverem que passar o bastão, teremos pessoas igualmente comprometidas com os ideais, ressignificando esses ideais para que eles possam continuar. Cumprimento o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo. Eu gosto muito do nome do Rubens, porque mesmo quando as coisas estão nubladas, ele, com esse sorriso calmo, me mostra que o tempo está muito bem. Nosso presidente do Partido Socialista, Roberto Amaral. Já falei do Miro. E, enfim, todos os senhores e senhoras que se dispuseram a esse momento de reflexão. Acho que temos questões específicas, cada setor tem uma questão específica que pode colocar. E é legítimo que elas sejam colocadas. A indústria brasileira vive um momento de muita apreensão. Nós vivemos uma situação em que a indústria não consegue crescer, pelo contrário, está perdendo postos de emprego, e isso se dá muito mais em função da falta de visão estratégica, de um ambiente que favoreça a que todos possam exercitar o seu desejo de empreender, o seu desejo de investir, para que esse país possa ser um país economicamente próspero e socialmente justo. Existem muitas questões que estão no nosso programa de governo, e apresentamos um programa de governo para que a sociedade possa fazer o debate. Fizemos vários seminários temáticos, 5 seminários regionais, uma plataforma na internet que contou com a participação de mais de 6.000 pessoas, um trabalho intenso, sistematizando essas propostas para apresentarmos um programa de governo. E olha o que aconteceu. Quem quer ganhar uma eleição, dizendo claramente o que pensa, se dispondo ao debate com a sociedade, recebendo as críticas e contribuições para que um processo de feitura de um programa de governo, que é um processo vivo, dinâmico, possa ser enriquecido, hoje tem essa ferramenta fundamental da transparência, da visão democrática da política, como o principal meio que os adversários usam para combater a ferro e fogo quem está ousando se eleger com base em um programa e não em cima de vagas promessas.
fizemos uma escolha, eu e Eduardo Campos, de que a nossa aliança teria como seu polo estabilizador o programa. E, por isso, o fizemos debatendo com a sociedade e o apresentamos. Assumimos que, para implementar qualquer programa, é fundamental que aconteça algo no nosso país. Um processo de renovação da política. É a estagnação da política, para usar um termo elegante, que está nos ameaçando a perder o que a duras penas conquistamos, a estabilidade econômica. Hoje, os instrumentos da política macroeconômica, a responsabilidade fiscal, a autonomia do Banco Central, o controle da inflação, que precisa de uma instituição acreditada e com mandato para isso, para defender os interesses dos brasileiros, e não política de curto prazo para quem quer alongar o seu prazo na política. A autonomia do Banco Central é para isso. Nós apresentamos o programa para, fazendo debate com a sociedade, termos a possibilidade de sair do velho diapasão do embate. Todas as eleições acontece isso. É engraçado, chega um determinado momento em que os brasileiros parece que já não discutem o que é importante para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a infraestrutura, para que o país readquira instituições públicas a serviço dos brasileiros. As agências hoje, elas foram tomadas, ocupadas, usando um termo elegante, pelos interesses mesquinhos de grupos que querem um pedaço do Estado para chamar de seu. O debate, ele é exatamente para propiciar que a gente eleja alguém com base nos compromissos que ele está assumindo para melhorar o Brasil em seus diferentes segmentos, em seus diferentes setores. E vira uma guerra. No passado, quem eram os que queriam privatizar contra os que queriam proteger as estatais? E é engraçado que quem se elegeu dizendo que queria proteger as estatais, vejam como está o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Vejam como está a Petrobras. Vejam como está a Eletrobras. É o discurso pelo discurso, desassociado da prática. Mas temos que aprender e buscar o critério da verdade. A verdade é a realidade. A realidade, ela sempre estará ali para confrontar aquilo que foi dito. Uma outra coisa, para não ficar só nessa agenda que Beto já colocou muitos aspectos de uma forma muito precisa. Houve uma promessa de que o país iria continuar crescendo, de que a inflação continuaria sob controle e de que os juros seriam baixíssimos. Os juros estão muito altos. A inflação começou furando o teto da meta e agora nós já estamos numa situação muito delicada. A promessa de que o país iria crescer, o país tem um crescimento pífio, insignificante. Para não ficar só no terreno da economia, foi dito que as mulheres brasileiras que precisam trabalhar e estudar, que teria 6.000 creches para os seus filhos, apenas 400 creches foram feitas em 4 anos. 700 estão em andamento. Se forem concluídas até o final das eleições, 1.100 creches. Estão pedindo mais 4 anos para fazer 1.100 creches. Mas o discurso, num programa eleitoral de 11 minutos,
que dá para fazer um curta-metragem orientado por diretores de cinema altamente espetaculares, aonde você cria uma ilha da fantasia que tudo funciona. É isso que ganha a eleição no nosso país. Será que o Brasil, que já que elegeu um presidente com base em um apelo aos brasileiros para controlar a inflação, um Brasil que já elegeu um presidente com base em uma carta aos brasileiros para manter o que já havia sido conquistado e encarar o desafio da inclusão social. Eu não tenho uma visão mesquinha da política de não reconhecer os feitos alheios. A grande política, a nova política, não se inicia do zero. Ela preserva o que já existe, porque os ganhos são conquistas que devem ser institucionalizadas e não fulanizadas, por mais que possamos colocar o marco referencial da onde elas surgiram. Tivemos já 2 presidentes que se elegeram. Reconquistamos nossa democracia como um feito de todos os democratas, de todos os partidos. E algo tão grandioso que nem dá para alguém reivindicar a sua autoria. É algo que nós temos que dividir a autoria, a realização, o reconhecimento como um feito de todos os democratas do Brasil, de diferentes partidos, de diferentes segmentos, inclusive de alguns militares que, dentro do sistema, ajudaram a fazer a transição democrática. Porque, como eu digo, pessoas boas, honestas, competentes, existem em todos os lugares. Nesse momento, o que está em jogo, o que está em disputa, é algo muito grandioso, muito grandioso. O que está em jogo é se vamos ou não vamos eleger um presidente com base em um programa, ou com base apenas em promessas genéricas, de diretrizes genéricas. Os 2 candidatos ainda não apresentaram seus programas, mas repetem que leram minuciosamente o nosso programa, Beto. E todo mundo mostra página, vírgula, parágrafo por parágrafo. E diz que estão muito preocupados com as nossas ideias, mas não apresentam as suas, para que a gente também possa fazer o mesmo em relação ao que eles estão se comprometendo. Cuidado, assinar cheque em branco é perigoso. Dar uma procuração para um advogado desonesto e incompetente é perigoso. Não se pode assinar cheque em branco. Onde está o programa dos meus adversários, dos meus concorrentes? Que eles apresentem os seus programas, que a gente possa fazer uma comparação. O que está em jogo é se vamos ganhar uma eleição com base em um debate programático. É se vamos ganhar uma eleição privilegiando o diálogo e o debate, não o embate destrutivo, que desconstrói, que desqualifica. Se vamos continuar trabalhando para que aquilo que prejudica e pode atrapalhar o que já conquistamos, impedir que façamos a correção dos erros e que encaremos os novos desafios, que é a renovação da política, se ela vai ou não vai acontecer. E eu sinto que a sociedade brasileira, maravilhosamente, nos surpreende, os políticos e os partidos, e surpreende a si mesma. Essa sociedade que foi capaz de reconquistar sua democracia, de ajudar a estabilidade econômica, promover a inclusão social, agora sente que tudo está sendo ameaçado pela degradação da política e se mobiliza na direção daqueles que ela identifica como sendo o sinônimo, o símbolo, o que referencia a mudança. Como pode alguém com uma coligação de partidos pequenos, com 2 minutos de televisão, com uma artilharia pesada de um batalhão de Golias,
apontando contra Davi com uma funda, está na posição em que está. É o desejo, Kelma, de fazer a mudança que a sociedade tanto deseja. Esse aqui é um espaço de empresários, de homens e mulheres que ajudam a formar a opinião. Nós temos debatido com trabalhadores, com artistas, com profissionais liberais, com as juventudes, com os diferentes setores da sociedade. Não temos preconceito para dialogar com quem quer que seja. Nosso objetivo é unir o Brasil. O Brasil está cindido. A cada eleição aprofunda mais essa cisão. E a gente ainda faz uma discussão que empobrece o avanço da nossa consciência política. Se criou um termo muito estranho. É a luta do bem contra a elite. Numa visão equivocada do que é a elite de um país. A elite de um país não é quem tem dinheiro, não é quem tem poder. A elite de um país é quem pensa estrategicamente, é quem é capaz de se comprometer com o interesse público, é quem é capaz de, muitas vezes, ceder um pedaço, uma parte do seu interesse particular para favorecer o interesse de todos. O Chico Mendes era a elite desse país. O Davi Yanomami é a elite desse país. Neca Setúbal, por mais que esteja sendo satanizada por ser uma pessoa que tem dinheiro, é a elite desse país preocupada com a educação, com tecnologia, com inovação. A elite não é quem tem dinheiro, a elite é quem tem pensamento estratégico. A elite desse país são os seus melhores filhos e filhas. Meus amigos, sem melhorar a qualidade das instituições, sem fazermos o debate, se ficarmos apenas no boato e na fofoca, não vai para onde o Brasil merece ir. Chega da gente ser gigante pela própria natureza. Chegou a hora de sermos gigantes pela natureza das decisões que tomarmos. E é isso que eles não querem. É disso que eles têm medo. Eu estou sofrendo todo tipo de calúnia. Mas eu estou muito tranquila e serena. Sabe por quê? Porque eu vejo que eles estão apavorados, desesperados pela possibilidade de perder. E nós estamos apenas animados, motivados, mobilizados pela possibilidade de ganhar, para fazer a educação de tempo integral, para tratar da mobilidade urbana com o passe livre, para investir os 10% da arrecadação bruta em saúde, para que a saúde possa funcionar e não ver as pessoas morrendo nos hospitais, para investir em infraestrutura, para que o nosso país não tenha que perder quase 30% da sua produção agrícola por falta de estrada, de hidrovia, de ferrovia, de armazenagem correta para os seus produtos. Nós estamos muito animados com a possibilidade de continuar investindo estrategicamente na exploração do pré-sal, que dizem que nós somos contra, para poder fazer com que essa riqueza, que é uma safra que só dá uma vez, e uma safra que só dá uma vez, tem que ser muito bem aproveitada, os seus lucros, os seus dividendos, para investir na saúde, na educação, para que o Brasil possa dar essa contribuição e avançar para onde a bola vai estar. Quando nós dissemos que iríamos explorar o pré-sal e investir em outras fontes de geração de energia, como foi usado? Como foi distorcido? Se defende energia eólica, se defende também energia solar, se defende que o etanol não seja enterrado, se defende energia de biomassa. Ah, então é contra o pré-sal. Quem diz que vai explorar o pré-sal, mas igualmente investir em outras fontes de geração de energia, que o mundo inteiro está investindo. A China, a Índia, os Estados Unidos,
Todos estão numa carreira enorme para chegar a esse ponto que a humanidade e o planeta espera. Querem nos obrigar a dizer que renunciamos os investimentos estratégicos do futuro. Não podemos fazer isso. Eu disse que não se pode ganhar uma eleição a qualquer custo, a qualquer preço. Em 2010, dizia, é preferível perder ganhando do que ganhar perdendo. A gente ganha perdendo quando ganha incoerente, completamente incoerente com aquilo que a gente acredita. E eu quero ganhar ganhando, dizendo que nós queremos um programa para que o Brasil seja economicamente próspero, socialmente justo, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso e politicamente democrático. Não é democrático utilizar os meios que a democracia nos deu para fazer o debate de ideias, de propostas, espalhando boatos e mentiras. Não é compatível com a minha trajetória de vida, com a minha biografia, dizer que eu vou acabar com Bolsa Família, com o Mais Médico, com Minha Casa Minha Vida, que não vai explorar o pré-sal, que vai impedir que se construa todas as hidrelétricas, que se faça todas as ferrovias, que se faça a transposição do São Francisco. São tantas coisas que estão sendo ditas que chega a subestimar a inteligência da sociedade. Porque só mesmo o supremo mal poderia fazer tantas coisas. Essa visão maniqueísta das coisas, isso é muito perigoso. Não podemos ficar nesse lugar de que existem aqueles que podem decretar que eles são o supremo bem e que os demais que, porventura, não estejam com eles, são o supremo mal. Esse poder não pode ser dado a ninguém. Não vale tudo para ganhar uma eleição. Eu quero ganhar essa eleição olhando para Dilma e debatendo ideias. Olhando para o Aécio e debatendo ideias. Não fazendo um processo de desqualificação, de desconstrução de nenhum dos dois. Não é assim que os valores que orientam a minha vida, a de Beto, a de Eduardo Campos, que estava liderando esse processo, e de tantos homens e mulheres no Brasil. Eu quero concluir dizendo o seguinte: está em jogo algo muito, muito grande. Eu tenho dito que queremos fazer um realinhamento político, governar com os melhores. E quando se diz isso, vou governar com os melhores dos partidos, está querendo destruir os partidos, a democracia e as instituições. Desde quando alguém pode dizer que vai governar com os piores dos partidos? Vejam a que ponto chegamos. A crítica que é feita sem dó e sem piedade é porque eu estou dizendo que quero governar com os melhores dos partidos. Eu poderia estar fazendo o discurso maniqueísta e dizendo que os melhores são apenas dos meus partidos. Mas não estou fazendo isso. Estou fazendo um esforço enorme para dizer que pessoas boas temos dentro das empresas, da academia, de todos os partidos, no empreendedorismo social, em todos os lugares. E é com esses mesmos que eu quero governar. E é com esses que a sociedade que está aí querem que a gente governe. Agora, para isso, é preciso que a gente saia do terreno da opção para o terreno da escolha. Chegou o momento da escolha. Durante 20 anos, ficamos presos à opção. Ou é PT ou é PSDB. A sociedade resolveu ir para o terreno da escolha e construir o que está escolhendo. Eu espero que seja vitoriosa, porque o que nós estamos disputando é também uma visão de como se faz a governabilidade. É a governabilidade com base em pegar os pedaços do Estado e entregar para que cada grupo possa chamar de seu
Ou é a governabilidade com base em um programa em que os partidos apresentam os seus melhores quadros, quando os têm, para assumir uma contribuição no governo, mas que tem que entender de energia, de educação, de saúde? Não pode ser alguém para ir apenas ter um pedaço do Estado ou fazer o que está sendo feito com a Petrobras. Nós queremos uma governabilidade programática. Os verdes na Alemanha, eles estão no governo para implementar uma agenda. Têm muito orgulho de serem respeitados pela sociedade por estarem ajudando num debate complexo no mundo todo, que é da geração de energia limpa, renovável e segura. Imagina no Brasil a gente ter uma composição em que o partido escalasse o melhor quadro que ele tem para a saúde e se referenciar na sociedade como aquele que ajudou a resolver os problemas da saúde. Imagina o que seria um partido escalar o seu melhor quadro para resolver o problema da segurança pública junto com os governos estaduais, que é algo que assola a todos nós, com 56 mil pessoas sendo assassinadas por ano. Isso é pior do que qualquer guerra que possa estar acontecendo por aí. Essa é a governabilidade programática. É isso que eles têm medo, é isso que eles não querem. Imagine alguém que ganha um governo, não com base nas estruturas do marketing, do tempo de televisão trocado por ministérios. Não ganha pelas estruturas do dinheiro, pelas estruturas do marketing ou do que quer que seja. Ganha por uma nova postura. Que pavor, que terror é isso? Então, essa pessoa tem que ser desconstruída, desqualificada. Aonde já se viu chegar à presidência da República Federativa do Brasil sem que tenha que curvar-se a ideia de que, ao chegar lá, não deverá satisfação aos brasileiros nos seus diferentes segmentos, mas aqueles que estão ali para dizer que no seu governo, tenha paciência, você pode até falar alto, você pode até parecer que é muito bravo ou muito brava, mas quem vai dizer quem é o seu ministro aqui é esse partido, e mesmo que você queira mudar, não vai conseguir mudar. A sociedade quer um presidente da República que faça o diálogo. Há uma escolha que precisa ser feita. Já fizemos uma eleição com base em um apelo aos brasileiros. Fizemos uma eleição com base em uma carta aos brasileiros. Podemos fazer uma eleição agora com base em uma carta dos brasileiros, que querem saúde de qualidade, educação, que esse país recupere a credibilidade para que tenhamos investimento, para que ele volte a crescer. Uma carta dos brasileiros que está surgindo em todos os lugares e que, nesse momento, está ameaçada de ser presa em algum lugar e não chegar no endereço certo. Podemos eleger com base numa carta dos brasileiros. Ou podemos eleger com base no boato, na mentira, na calúnia, na desconstrução. É uma escolha que precisa ser feita. Essa escolha, conscientemente, no dia 5 de outubro, vai ter o seu primeiro passo. E eu espero, junto com Beto, junto com os brasileiros, estar no segundo turno, para, com um tempo igual de televisão, podermos, sim, fazer o debate, para, com respeito aos nossos adversários, podermos apresentar cada vez mais as nossas ideias. Essas eleições, elas estão muito difíceis, mas eu nunca tive tão animada. Eu tenho pessoas na história da humanidade que me inspiram muito. Mandela ficou 25 anos na prisão. Eu pergunto a vocês, vocês sabem o nome dos seus algozes? Dos que lhe mentiam, lhe caluniavam?
Não sabemos, é preciso pesquisar. Mas Mandela, todo mundo sabe quem é Mandela. Mas houve um tempo que para o seu povo, ele era vendido como se fosse o supremo mal. Luther King, a mesma coisa. Gandhi, a mesma coisa. Em momentos difíceis, quando somos muito pequenos, é preciso olhar para os grandes e encontrar nele a força para cada dia não desistir de criar um novo caminho. E mesmo quando não for possível criar um novo caminho, dar o passo necessário para uma nova maneira de caminhar. O poeta Tiago de Mello diz, quando não é possível criar um novo caminho, que pelo menos uma nova maneira de caminhar. A sociedade brasileira espera que cada um de nós ajude a criar um novo caminho. Porque enquanto nós não temos a coragem ou os meios para fazer isso, ela já está em marcha. E uma marcha que não para, como dizia Luther King, por uma nova maneira de caminhar. Não vamos desistir do Brasil. Não vamos nos render a substituir quem ganha com base em projeto, em propostas, por aqueles que querem ganhar no boato, na calúnia, na desconstrução. Aqui é um local em que vocês estão preocupados com as questões do setor, legitimamente. Mas, nesse momento, todos os setores devem se unir, devem caminhar juntos, para que a gente mostre que a sociedade brasileira avançou. Avançou muito mais do que aqueles que têm a pretensão de lhes representar. Eu sempre digo que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas. Instituições virtuosas corrigem as pessoas quando falham em suas virtudes. Essa frase não é minha, mas orienta a minha vida. Eu quero que, nesse momento, a gente possa ajudar a fazer os esclarecimentos necessários. Não é um alinhamento político, ideológico, é um alinhamento com aquilo que é melhor para o Brasil. Nós queremos governar para os brasileiros e assumindo um compromisso que é de 4 anos o mandato. De 4 anos o mandato para governar por uma agenda estratégica para o Brasil, para governar sabendo que vamos dialogar, sim, com aqueles que deveriam ter responsabilidade com a nova república e aposentar a velha república. Eu acho que vai ser mais fácil dialogar com Fernando Henrique, com Lula, do que deve ter sido dialogar com o senador Antônio Carlos, com todo respeito, que já morreu, de dialogar com Sarney. A velha república precisa ser aposentada e a nova república tem que assumir as suas responsabilidades. Nós estamos ameaçando as conquistas pelo atraso na política. Renovar a política é dizer que o Brasil terá política de longo prazo em nosso curto prazo político, de que a agenda para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para o investimento duradouro, não muda porque mudou o governo. Quebrar a cultura de que o partido é o governo, de que o governo é o Estado. Sair da visão atrasada do Estado provedor. Sair da visão igualmente equivocada do Estado como apenas o fiscalizador. E ir para a visão moderna do Estado mobilizador. Que mobiliza o melhor da iniciativa privada, que mobiliza o melhor do empreendedorismo social, que mobiliza o melhor da academia, que mobiliza o melhor de si mesmo, para que esse país possa ser, como já disse, economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso. Esse é o Brasil que se descortina no coração dos brasileiros. Esse é o Brasil que muitos têm medo. Mas se ele acontecer, depois haverão de nos agradecer. Eu disse ontem
que prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. Não estamos aqui para destruir a Dilma. Não estamos aqui para destruir o governador Aécio. Estamos aqui tão somente para constituir o Brasil do tamanho dos brasileiros. Muito obrigada.